Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez nos preparando para deixar uma mensagem para todos vocês em quarentena ou tendo que trabalhar nesse momento de crise. Mas queremos deixar uma palavra para você, para o seu coração, nesse momento que a gente está vivendo. E para hoje eu pensei em conversarmos um pouco sobre algumas das atitudes que talvez se esperem de nós no momento desse de crise, de confusão, de opiniões divergentes. Ah, a gente tem tantas informações chegando até nós, a gente tem tantas opiniões diferentes, a gente tem dilemas diante de nós. Por um lado, toda a questão da imprescindível necessidade de termos todo o cuidado de salvar vidas. Por outro lado, a inegável situação econômica na qual isso também vai nos jogar, as implicações que isso traz, as dificuldades que isso traz, a perca de empregos. E isso também tem a ver com preservação da vida. Então, eu acredito de todo o meu coração de que não se trata de coisas antagônicas, mas se tratam de facetas diferentes do mesmo problema, da mesma realidade. E a gente precisa de muito bom senso para lidar com todas essas questões que se apresentam diante de nós nesses momentos de dificuldade. E antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para termos um breve momento de oração. Logo em seguida, a gente tem um momento de reflexão. Senhor nosso Deus, nos inspira nesse momento, fala ao nosso coração. No meio de tantas vozes que nós ouvimos, no meio de tantas palavras que chegam até nós, através das redes sociais, através dos noticiários, nós às vezes ficamos confusos, ficamos um tanto quanto angustiados no meio de tantas opiniões. Nós queremos agora parar um tempo para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua orientação. E eu peço de maneira bem especial de que eu possa ser um instrumento Teu nesse momento para trazer uma palavra ao coração das pessoas que estiverem ouvindo nesse momento ou em outro momento essa mensagem. Envia o Teu Espírito Santo, fala ao nosso coração, proporciona-nos que sejamos guiados no meio dessa situação pela Tua palavra, porque céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanece para sempre. Assim nós oramos, assim nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês acerca de oração, mas oração também como uma forma de atitude, como uma forma não apenas no sentido de uma atitude passiva, mas uma atitude propositiva. E para isso eu gostaria de refletir com vocês, inicialmente numa palavra que se encontra em Mateus no capítulo 24. E Mateus capítulo 24 é aquele texto em que Jesus fala com os seus discípulos acerca da sua segunda vinda, do seu retorno, do fim de todas as coisas. Mas a pergunta que gera todo aquele diálogo, se ela é feita pelos discípulos por causa de uma fala de Jesus acerca do templo. Eles dizem que grandes pedras, que grandes construções, eles elogiam tudo aquilo. No versículo 1 diz assim: Jesus saiu do templo enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E aí é que Jesus reage dizendo assim: vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E eles saem dali, saem daquela área do templo, eles vão para um outro lugar, no Monte das Oliveiras, e lá é que os discípulos perguntam: quando que vai acontecer isso? E eles associam essa questão da destruição do templo com a segunda vinda de Jesus e com o final de todas as coisas. E a resposta que Jesus dá, ela é um emaranhado, difícil às vezes de interpretar, se referindo à destruição do templo,
e a sua segunda vinda. E eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão em si, não é isso que nós estamos querendo conversar aqui hoje, nesse momento. O que eu gostaria de trazer é um determinado momento aqui na fala de Jesus, em que justamente quando ele fala da destruição do templo, ele diz assim, ele aponta para alguns sinais que iriam anteceder essa destruição, e aí ele diz, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. É muito interessante nesse texto, e é um pouco sobre isso que eu gostaria de conversar, é que Jesus está falando de algo que vai acontecer. Ele está predizendo que aquele suntuoso templo de Jerusalém ele será destruído e não vai ficar pedra sobre pedra. E ele diz que o momento em que isso for acontecer vão ser dias terríveis, dias muito complicados, e haverá guerras e rumores de guerras. E, de fato, o estupim para que aquilo tudo acontecesse foi o aparecimento de alguém que se auto-intitulou Messias, organizou uma revolta política armada contra o Império Romano, dizendo que Deus estaria do lado deles para libertá-los e que nesse momento Deus iria intervir em favor da sua nação. E era justamente essa a expectativa que os judeus tinham em relação ao próprio Jesus, e um dos motivos pelos quais ele foi rejeitado como Messias é de que ele não aceitou essa atribuição política, ele não aceitou se fazer rei, não aceitou a proposta de destronar Herodes para ocupar o lugar deles e mandar embora o governador romano que comandava a Palestina. Mas agora, tempos depois que Jesus morreu e ressuscitou, apareceu alguém que se declarou Messias, mas ele se declarou um Messias com essas convicções. E esse foi seguido. E ao ser seguido, Roma respondeu com força total. E no ano 70 depois de Cristo, de fato, os romanos cercaram Jerusalém, não destruíram apenas o templo. O que restou do templo é o que hoje a gente assiste na televisão, é o Muro das Lamentações, mas o Muro das Lamentações não era uma parte do templo em si. O Muro das Lamentações era o muro exterior que circundava o monte onde o templo estava construído em cima. Ficou apenas aquilo em pé. É ali que os judeus ortodoxos oram e fazem as suas petições até hoje, introduzindo papeletes, nas frestas daquele muro. Foi tudo o que restou daquele templo. O templo em si, de fato, não sobrou pedra sobre pedra. Não houve nada que ficasse para trás. E foi o tempo da diáspora judaica. Jerusalém foi destruída, Israel deixou de ser uma nação e eles se tornaram um povo nômade. Só depois da Segunda Guerra Mundial é que eles voltaram para a Palestina e Israel voltou a se organizar como um país, como uma nação, e os judeus voltaram a ter uma terra na qual eles pudessem de novo colocar suas raízes, enfim, a desenvolver a sua cultura. Mas aquela palavra terrível de Jesus, de extremo sofrimento, ela se cumpriu. Ela se cumpriu no ano 70 da era cristã, e de fato foram tempos terríveis, como o texto descreve, porque os judeus, como resposta à rebelião, eles crucificaram milhares de pessoas. Sim, da mesma forma como Jesus morreu crucificado, naquele momento da história, os romanos, aonde encontraram pedaços de pau que pudessem transformar em cruz, eles os transformaram e crucificaram milhares de pessoas para dar o recado aos povos vizinhos do que acontece quando alguém se revoltava contra o governo de César. Ok? Então essa palavra de Jesus se cumpre. Mas é interessante que, embora essa palavra de Jesus ela se cumpra, ele disse para os seus discípulos
que eles deveriam orar para que a fuga não acontecesse no inverno nem no sábado. Ele estabelece uma margem dentro dessa decisão de juízo que vai cair sobre Jerusalém, essa decisão que não é tomada por Deus no sentido assim de que vou fazer mesmo, vou destruir mesmo, porque é por isso que Jesus, quando se aproxima de Jerusalém, dentro do texto do Novo Testamento, ele diz, chorando, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntá-los como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Depois de terem sido rejeitados profetas e mais profetas que Deus mandou, chamando o seu povo ao arrependimento, por fim veio o Filho. E esse também foi rejeitado, não apenas rejeitado, mas ele foi crucificado e morto e rejeitado de uma maneira contundente. E depois disso, então, esse juízo ele vem e visita ao povo de Israel. Mas existe uma margem dentro dessa decisão, dessa determinação de Deus. Em um texto paralelo, inclusive, um dos outros evangelistas escreve que Jesus diz assim, orem para que esses dias sejam abreviados. Orem para que esses dias sejam abreviados. E isso nos ensina algumas coisas. Com isso eu não estou querendo dizer, por exemplo, que a gente deva interpretar o coronavírus e toda essa situação a nível mundial que está acontecendo necessariamente como uma forma de juízo de Deus. Pode ser que Deus esteja querendo dar um recado, sim, pode ser. Isso pode ser também fruto de causas naturais, consequências das nossas ações, sim, também pode ser, e uma coisa nem sempre contradiz a outra. Mas eu não vou entrar no mérito dessa questão, não é isso que está em jogo aqui. A questão primordial e fundamental é de que a nossa oração ela faz diferença. Deus ele abre espaço para as suas intervenções a partir daquilo que nós oramos como povo de Deus. E existem muitos exemplos bíblicos interessantes disso, muitos exemplos muito interessantes. Por exemplo, Abraão. Abraão tinha o seu sobrinho Ló, que o acompanhava em um determinado momento. Ló vai para um lado, Abraão vai para o outro, porque seus rebanhos haviam crescido muito e a terra já não suportava os dois ao mesmo tempo nos mesmos espaços, porque não havia pastagem o suficiente para os rebanhos de ambos. E Ló, ele decide ir na direção das campinas do Rio Jordão, que eram muito bem regadas e tinham muitas pastagens. Mas ali haviam cidades de pessoas que são conhecidas nas escrituras sagradas pela sua perversidade. Ali estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Em determinado momento, Deus fala com Abraão dizendo, eu decidi que vou trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. O cheiro da podridão daquela cidade chegou às minhas narinas. É uma expressão que é usada na língua hebraica. O cheiro daquele lugar chegou até mim. E ele não estava se referindo, logicamente, literalmente ao cheiro, mas ele estava se referindo ao mau cheiro do mau comportamento daquelas pessoas. E aí Abraão começa uma espécie de negociação com Deus. Ele diz assim, mas Senhor, e se houverem 40 justos naquela cidade? Ainda assim vais destruir a cidade? E Deus se permite entrar nessa conversa. Hoje, olhando para todo o contexto bíblico, a gente olha para isso e diz assim, poxa, Deus é muito paciente. Porque ele não tinha nenhuma obrigação de dar nenhum tipo de explicação para Abraão. Até porque, pelo escrutínio de Deus, ele jamais encontraria nenhum justo, nenhum sequer, em Sodoma e Gomorra. Nem o próprio Abraão o era. Mas Deus permite que Abraão fale com ele.
E ele vai diminuindo, ele vai pensando e vai dizendo assim, 40, será que vai ter 40? Mas se tiverem 30, e se tiverem 20? E ele vai diminuindo esses números. E, por fim, ouvindo a oração de Abraão, Deus envia anjos até Sodoma e Gomorra para retirar Ló e a sua família da cidade antes que viesse a destruição sobre elas. A gente vê algo muito semelhante acontecendo, por exemplo, quando o povo se instala ao redor do Monte Sinai, depois da saída do Egito, no livro de Êxodo. Moisés sobe ao Monte Sinai e lá ele está tendo essa revelação de Deus, recebendo os 10 mandamentos. E lá pelas tantas Deus diz para ele, olha Abraão, o negócio lá embaixo ficou feio. As pessoas já me abandonaram, elas fizeram um ídolo, construíram um bezerro de ouro, estão adorando esse bezerro nos mesmos moldes e princípios que adoravam os seus ídolos lá no Egito, com muita farra, orgias, comilança e bebelança, e a coisa já foi para o brejo, eles já me abandonaram. E Deus diz assim para Moisés, olha Moisés, vamos fazer assim, vou fazer uma limpa lá embaixo e vamos começar tudo de novo. Você vai ser uma espécie de novo Abraão, vou começar uma nova história contigo e a gente vai começar tudo de novo. E nesse momento Moisés diz, Senhor, não faça isso. Não faça isso, porque tu tiraste esse povo com mão forte do Egito. O que é que os povos vizinhos iriam pensar acerca de ti? De que tu trouxeste esse povo aqui para matá-los aqui? E ele intervém, ele intercede dessa maneira diante de Deus pelo seu próprio povo. E Deus atende a sua oração. E Deus atende esse clamor e esse pedido. Então é muito interessante isso. E isso também é algo que tem profundo eco a partir da criação, porque quando Deus nos cria, a Bíblia diz que Deus nos cria como pessoas livres e responsáveis. Deus nos faz pessoas livres, isso quer dizer que nós tínhamos a opção em permanecer com Ele ou de abandoná-lo. A gente chama isso de livre-arbítrio. Ao mesmo tempo que Deus nos coloca responsabilidades. Ele disse para Adão de que a terra estava à sua disposição e de que ele deveria dominar a terra. Essa palavra domínio hoje para nós ela é muito negativa, porque a gente sabe que a forma como nós exercemos domínio sobre a terra é uma forma destrutiva, a gente acaba dominando não apenas a terra, mas uns sobre os outros, e assim por diante. Por quê? Porque nesse meio tempo entra a realidade do pecado. Nós viramos as costas para Deus, nós decidimos que fora do jardim poderia haver mais vida do que havia junto de Deus. Nós caímos na cilada plantada por Satanás, com aquela pergunta sem vergonha que ela fez, de que é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de toda a árvore do jardim, porque Deus é proibitivo. Ele estava insinuando que Deus é proibitivo e ele estava insinuando de que nós estávamos perdendo a verdadeira vida, nos mantendo ali junto com a presença de Deus. E nós caímos nessa cilada, abandonamos a Deus, nos revoltamos contra Deus naquele momento, viramos as costas para Ele e passamos a experimentar essa realidade da queda, de um mundo caído. Mas veja que bem desde o início, Deus nos faz participantes daquilo que Ele fez. Ele faz o mundo e nos coloca como gerentes desse mundo, Ele nos coloca como administradores, Ele nos coloca como os responsáveis por essa realidade agora que Ele havia criado. Ele nos dá essa responsabilidade. Ele coloca isso na nossa mão. E quando Ele vai construir essa história de salvação, Ele também nos faz participantes desse projeto. Existem algumas coisas pelas quais não adianta a gente orar. A história está na mão de Deus. Como diz o livro de Apocalipse no capítulo 5, o livro da história, o livro da vida,
que está na mão direita de Deus, e que ninguém podia abrir, e que João chora quando tem essa visão, porque ninguém é digno de abrir, mas o Cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir o livro, os seus 7 selos. Ou seja, Jesus é a chave da história, e Deus tem a história da humanidade nas suas mãos, e o livro de Apocalipse justamente carrega essa esperança de que Deus, no meio de todas as situações limítrofes, complicadas, que a humanidade atravessa, Deus nunca perde o controle da história. Deus nunca perde o controle da história. Mas dentro desse controle, dentro desse governo de Deus, ele continua fazendo de nós seus instrumentos. Ele continua fazendo de nós seus canais para cuidar de pessoas, para abençoar pessoas, para levar o seu reino adiante. Portanto, ele continua fazendo de nós. Ele nunca abriu mão daquilo que ele prometeu, daquilo que ele nos deu como responsabilidade lá no Jardim do Éden. Agora vocês vão cuidar do jardim, vocês vão ser meus jardineiros. Depois, quando Jesus morre, ressuscita e o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, Jesus também diz: vocês agora vão sair, vocês vão ser o sal e a luz do mundo. Ele nos faz participantes. O reino de Deus vai vir apesar de nós. O reino de Deus virá porque Jesus prometeu que ele vai vir. E ponto final. E o reino de Deus se estabelecerá de forma definitiva, querendo nós ou não. Mas, enquanto isso não acontece, nós somos os instrumentos para sinalizar esse reino, para apontar para esse reino. E nós podemos orar. E essa é uma das tarefas quando se diz, por exemplo, no Novo Testamento, que agora todos nós somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação de sacerdotes. Esse sacerdócio de todos os cristãos, ele tem a ver justamente com isso, de que nós somos aquelas pessoas incumbidas agora de interceder diante de Deus por esse mundo que sofre, que padece, em que as pessoas estão sofrendo. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer e deixar como mensagem nesse momento é isso, de que a oração, sim, tem esse respaldo da parte de Deus, de que Deus nos ouve e as circunstâncias ao nosso redor podem ser transformadas por meio da oração. Ou seja, nós não acreditamos em determinismo. Nós acreditamos no governo de Deus. Nós acreditamos de que Deus conduzirá a história para o seu final. Mas nós não acreditamos que cada coisa que acontece no mundo é por força de um destino pré-determinado por Deus. Como se Deus quisesse que as pessoas passassem por determinadas situações. Não, a vontade de Deus é de que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Foi por isso que Jesus veio e morreu. Existem momentos em que Deus intervém na história com o seu juízo e com dureza, mas é sempre nesse espírito de Jesus se comovendo diante de Jerusalém, sabendo o que vai acontecer, mas dentro do seu coração não é isso que ele quer. Ele veio até eles para que isso não acontecesse, para que isso não fosse necessário, para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem ter em Cristo nova vida. Mas eles não quiseram. Eles não aceitaram essa mensagem, nem essa proposta, e nem acharam que eles precisavam de arrependimento. Então, existe esse espaço no qual nós nos colocamos, como diz um profeta do Antigo Testamento, nos colocamos na brecha e intercedemos. E oramos. E também esse é um momento de nos colocarmos de joelho e orarmos. Orarmos em vários sentidos, em várias direções, mas talvez uma das orações, e por isso esse texto me chamou muita atenção nos últimos dias, ele de alguma forma me pegou nos últimos dias, é essa coisa de que Jesus diz assim: orem para que esses dias sejam abreviados. Essa tem sido uma oração constante que eu tenho feito. Ó Deus, abrevia esses dias. Não por causa de mim.
Eu penso especialmente naquelas pessoas que precisam se alimentar, precisam trabalhar e não podem sair de casa, que necessitam ganhar o seu pão dia a dia, que são diaristas, que são pessoas que têm uma situação muito mais complicada e complexa do que a minha. Não é porque eu estou cansado de ficar na quarentena, não é porque eu estou estressado com as crianças brincando, não é porque... não é por causa disso. Em primeiro lugar, é porque pessoas estão morrendo. Talvez, quando a gente olha estatisticamente, a gente pensa assim, não é tanto assim, mas para quem está perdendo pessoas, isso é uma dor enorme, grande. E em segundo lugar, porque isso está trazendo consequências de vida muito difíceis para muitas pessoas e ainda vai trazer dificuldades muito grandes para muitas pessoas. Então, uma das orações que tem ardido no meu coração é dizer para Deus, Senhor, abrevia esses dias. Mas em segundo lugar, é muito interessante que Jesus diz, orem, mas em segundo lugar ele diz, quando vocês virem os sinais, saiam correndo. Não vai dar tempo, quando o exército de Roma estiver chegando e invadindo Jerusalém, não vai dar tempo, querido, para você descer do telhado, pegar a tua capa. Corre de casa sem capa. Se você estiver no campo fazendo alguma coisa, não volta para casa. Pernas para que te quero e some, porque eles vão vir arrasando tudo. Ao mesmo tempo que Jesus fala de oração, ele também fala de atitudes, de atitudes práticas e de oração. E de ação, de coisas que eles precisavam fazer imediatamente quando aquilo começasse a acontecer. E nesse sentido também a gente sempre fala assim, né, quando a gente fala dessa palavra oração, a gente sempre diz, né, dentro da palavra está a palavra ação, oração. E a oração, ela sempre nos move à ação, né? A oração não é um mecanismo passivo, não é um processo passivo, não é algo que nos imobiliza, pelo contrário, é algo que nos impulsiona. Pessoas que oram muito e que oram da maneira correta, da maneira como as Escrituras ensinam, elas são impulsionadas a atitudes. É isso que a gente vê em todas as Escrituras o tempo todo. Então, nesse sentido, em segundo lugar, eu gostaria apenas de agradecer a comunidade, várias pessoas envolvidas em projetos, ajudando a cuidar de pessoas. Hoje haverá um grupo envolvido, hoje eu estou gravando no sábado, né, no dia 28, você provavelmente vai estar assistindo isso a partir de amanhã, dia 29, mas neste sábado pessoas da comunidade estão envolvidas num projeto de alimentação de pessoas de rua aqui em Florianópolis. Tem pessoas que estão aí fortemente empenhadas em suprir carências de pessoas que estão mais fragilizadas nesse momento porque não têm emprego, porque são recém-chegadas no país. Enfim, tem muitas pessoas mobilizadas. Eu quero convidar você que ainda não está mobilizado, que você ainda não faz parte de algum desses grupos de apoio que a comunidade construiu, montou, que você se envolva, que a gente possa ser parte da solução do problema, né? Que a gente possa ser parte da amenização do problema. Existem empresários da comunidade, pessoas envolvidas aí com o setor da indústria, comércio, envolvidos em ações macro, em ações grandes que empresários estão fazendo para suprir as questões hospitalares. E tem pessoas que estão cuidando das bases, de gente, de idosos, dos pequeninos. Em todas as frentes nós temos pessoas envolvidas. E isso é uma bênção. Isso eu acredito de todo o meu coração, essa é a resposta que Deus espera de nós num momento como esse. Não apenas ficar em casa, que é parte da solução do problema,
de repente só orando. Já falei muitas vezes que eu não gosto dessa expressão, quando alguém diz assim, vocês ficam só orando. Orar não é somente alguma coisa. Orar é algo tão fundamental para nós quanto respirar quando nós nos consideramos cristãos. Só um materialista é que vai usar essa expressão só orando. Nós não somos materialistas. Nós acreditamos numa intervenção que está além de nós. Nós não somos deterministas, nós não achamos que nós não temos nenhuma responsabilidade, nenhuma tarefa para fazer, como eu acabo de ressaltar nessa mensagem, mas nós também não somos materialistas, no sentido de achar de que tudo é a ação humana, de que tudo depende de nós, de que tudo é fruto do que nós fazemos. Como se Deus, nós não somos também deístas, né? Como se Deus tivesse criado o mundo, dado corda, como se fosse um relógio de corda, e agora ele funciona automaticamente a partir de leis físicas e assim por diante, de que nós estamos aí presos e soltos ao acaso dessas leis da natureza e leis físicas. Não, nós acreditamos num Deus que intervém, nós acreditamos em um Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então nós não cremos em determinismo, mas também nós não somos materialistas. Então a gente ora com a convicção de que Deus intervém, e a gente ora com a disposição de saber de que Deus nos usa como parte da solução da oração que a gente mesmo faz. A gente diz assim, Senhor, há tanta gente que nesse momento está passando necessidade, e aí chega um convite pelo WhatsApp, você não gostaria de ajudar? É Deus respondendo a sua oração. É Deus falando com você, você orou? Que legal. Agora você é a resposta da sua própria oração. Foi isso que aconteceu com os discípulos, e com isso eu quero encerrar essa mensagem hoje. Foi isso que aconteceu com os discípulos quando Jesus olha para as multidões e ele diz assim, ele se sente compadecido e ele diz, eles são como ovelhas sem pastor, estão perdidos. E ele se volta para os discípulos e diz, orem para que o Senhor envie mais trabalhadores para a sua seara. Mais pessoas que possam cuidar dessa lavoura de Deus que são essas pessoas. Orem por isso. É interessante que aquele capítulo do Evangelho termina e no capítulo seguinte Jesus envia os seus próprios discípulos. Ou seja, eles se tornam na resposta da própria oração. E isso é algo muito comum. Quando a gente ora, especialmente quando a gente ora pelas outras pessoas, orando para que Deus cuide delas, muitas vezes Deus pode bater no nosso ombro e dizer, querido, já que você pediu, que tal você ser a minha mão, o meu braço, na vida dessa pessoa por quem você está orando. Portanto, orar é um perigo. Se você não quer correr esse perigo, não ore. Mas se você gostaria muito de poder ver Deus agindo também através da sua vida, ore, porque Deus vai mover. A gente não muda Deus através da nossa oração. O fato de que Ele permite com que a gente faça orações ousadas como Abraão, como Moisés fizeram, não significa que nós podemos mudar a Deus, mas a oração transforma especialmente a nós mesmos. Quando nós oramos, de fato oramos, Deus transforma a nossa própria vida e o nosso próprio coração. Queridos, que Deus abençoe vocês, que a gente continue unidos em oração e em ação. E uma coisa está completamente ligada à outra, elas são inseparáveis, e que a gente continue caminhando nessa direção, nos ajudando uns aos outros. Que Deus abençoe, que vocês continuem seguindo também aquilo que está sendo determinado pelas autoridades, respeitando aquilo que está sendo acordado, atentos àquilo que também a própria comunidade está divulgando em termos de retorno às atividades que nós não temos ainda
nenhum tipo de previsão. Nós estamos, assim, aguardando de fato as orientações a nível municipal, a nível estadual, né? Especialmente aqui a esse nível mais próximo de nós, porque com certeza é eles que estão mais inteirados da situação local e do respeito que se tem que dar a esse processo nesse momento. Ok? Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço virtual com certeza, né? Tchau, tchau.